Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, como sempre, com muita alegria e gratidão a Deus, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Meus amigos, uma pergunta muito especial: como fazer para aliviar as nossas dores? Pois é, como fazer para a gente poder elevar, o nosso padrão vibracional de tal forma que aquelas provas existenciais inevitáveis, aquelas provas que a gente não pode evitar, que elas possam ser melhor vivenciadas, que elas possam nos causar o menor nível de turbulência possível. Olha, a esse respeito, Jesus, como sempre, meus amigos, o Cristo de Deus nos disse: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Jesus nos falava que se nós seguíssemos a sua caminhada, os seus ensinamentos, o jugo seria leve e o fardo seria suave. A resposta, gente, para essa pergunta importantíssima, Porque qual de nós não enfrenta provas, é ou não é? Qual de nós não tem um desafio na família, na questão financeira, ou problemas de saúde? Qual de nós, nunca enfrentou algum tipo de dificuldade na área afetiva, ou talvez até alguma dúvida existencial? Sabe aquelas perguntas do tipo, meu Deus, qual que é a minha missão aqui na Terra? O que que eu estou fazendo aqui, Por que que eu atraio tantas pessoas difíceis? Ou por que que eu tenho tanta dificuldade em achar, uma carreira para eu ser feliz? Ou por que que eu não me encontro onde eu estou? Por que que eu tenho essa família? Qual de nós não tem os seus porquês, Por quê, por quê, por quê? Então, quando a gente se vê em volta dessas provas, dessas situações existenciais que pedem paciência, resignação, tolerância, a gente sabe que não é nada fácil, Não é nada simples sustentar esse estado de espírito elevado quando todos os dias nós temos coisas que nos aborrecem, não é assim? E exatamente aí, meus amigos, exatamente aí que esse ensinamento extraordinário de Jesus, tão bem lembrado a nós por Allan Kardec, a espiritualidade superior, no capítulo Cristo Consolador, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo a leitura para você, sendo espírito ou não, não importa, um livro magnífico, com ensinamentos profundos. Exatamente por isso, Jesus nos convida a elevar a nossa vibração. Sabe, todo problema, gente, ele fica maior quando a nossa mente está agitada e quando o nosso coração está cheio de revolta. É ou não é? Qualquer situação, por menor que seja, pode ficar gigante se a sua mente enxergar essa situação como gigante. Se o seu coração tiver com revolta, com tristeza. Agora, em contrapartida, todo problema, por maior que seja, fica pequeno, ou pelo menos diminui de tamanho, de intensidade, se a sua mente estiver mais serena e seu coração estiver cultivando um estado de paz interior. Então é claro que quando a gente procura viver a nossa vida de maneira mais generosa, quando a gente procura viver a nossa vida sendo otimistas, quando nós procuramos sim entender que a lei de causa e efeito nos traz e nos coloca em determinadas experiências, cuja nossa alma necessita aprender alguma coisa, é claro que a revolta diminui e a compreensão aumenta, não é assim? Imagina uma pessoa que está passando por uma prova muito difícil em uma dada área da sua vida, casamento, no trabalho, enfim, a saúde, e essa pessoa ela é revoltada. Provavelmente ela levanta todos os dias de que maneira? Pessimista, não é? Ela já levanta xingando, que droga, mais um dia, que porcaria, que Deus que nada, se isso existisse eu não estaria desse jeito. Ai, olha só, meu corpo tá doendo do mesmo jeito. Ai, meu Deus, eu não aguento essa vida. Não, ruim até de falar, Mesmo sabendo que eu tô só fazendo exercício, é ruim até de falar, porque a vibração é muito pesada. Agora imagina essa pessoa, gente, repetindo isso várias vezes por dia. Agora imagina essa pessoa repetindo isso vários dias por semana. Agora imagina, para piorar, uma pessoa repetindo essa forma de viver várias semanas em um mês, ou vários meses em um ano, ou vários anos em uma vida. É lógico que é uma pessoa que vai ficar cada vez mais doente, vai atrair cada vez mais dificuldade, sem se dar conta que ela própria está criando essa atmosfera de receptividade de coisas negativas. Então a pessoa sem lucidez, ela acha que é vítima da vida e não consegue entender que é o seu próprio algoz. Por quê? Porque quando nós criamos esse campo negativo de atratividade, a gente só vai potencializar aquilo que não está funcionando. Agora imagine o oposto, uma pessoa lúcida que tem fé, que é resignada,
né? Não é preguiçosa, é diferente, resignada. Lembrando que resignação é você ter a aceitação ativa, é você entender a dificuldade que passa, mas sempre buscar resolvê-la, fazer a sua parte, caminhar para o melhor. Né? É diferente, é a pessoa que não guarda revolta. Então ela levanta todos os dias e fala: meu Deus, nossa, eu sinto que hoje o dia está difícil porque eu tenho que resolver isso e isso, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me dar força e leveza para passar por essa situação. Oh meu Deus, hoje meu coração está triste porque eu queria tanto que fulano não fizesse isso comigo, ou Beltrano não estivesse aqui, mas tudo bem, Senhor, eu tenho muita fé que no momento oportuno tudo vai fluir da melhor maneira possível. Oh, meu Deus, eu queria tanto poder ter mais conforto na matéria, um corpo mais saudável, mas se por algum motivo essa experiência que eu atraí ajuda a aprender com ela, me ensina a paciência, a tranquilidade para passar por essa prova e fazer o que eu possa fazer para me libertar dela, mas sem revolta e com leveza no coração. Entende? Essa pessoa, se ela pensa assim, uma vez por dia, várias vezes por dia, ela vai o quê? Melhorar o dia dela. Se ela pensa nisso vários dias em uma semana, ela vai o quê? Melhorar a semana dela. Se ela cria esse hábito saudável, mesmo no meio das dificuldades, de trazer alívio para suas provas, o que ela vai fazer? Ela vai melhorar o mês dela. E tendo vários meses assim, os anos serão melhores, consequentemente, a vida será melhor. Então, meus amigos, lembre-se sempre, e essa é a mensagem do dia de hoje, né? Dessa segunda-feira, para a gente começar super bem a nossa semana. Traga leveza para o seu coração. Lembre-se de Jesus no Cristo Consolador. Se nós tivermos realmente fé e aprendermos a viver conforme o Cristo nos ensinou, nosso fardo vai ser bem mais leve, o nosso jugo vai ser muito mais suave. Sabe por quê? Porque as nossas almas estarão mais fortes. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, te envolva aí o coração. Muito obrigado pelo carinho, as preces de todos vocês pela nossa jornada europeia que foi abençoada. A gente sempre aqui compartilhando um pouco, né, para que vocês entendam e vejam como o evangelho vai chegando em vários lugares, né? Isso aqui é muito lindo, sem barreiras religiosas, sem barreiras de qualquer espécie. Quando a gente abre as nossas almas, tudo é possível. Agradeço muito, te agradeci ontem, agradecerei de novo e quantas vezes mais forem necessárias, porque gratidão nunca é demais, não é verdade? Então que venham novos desafios, né? Porque desafios não faltam, mas sempre com a bondade divina nos guiando a todos. Então luz e paz para você aí no Brasil. Lembre-se de fazer aquilo que te cabe para tornar a sua vida muito, muito, muito melhor, tá bom? Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho com seus grupos, com suas listas de transmissão. Lembrando, hein? Entre lá no site do Instituto Namastê, que é o nosso instituto, em que você vai achar tudo junto. institutonamastê.com.br. Lá você consegue se inscrever para receber as pilulinhas do Evangelho para as crianças e adolescentes. Lá tem um grupo que você consegue ter acesso aos animais, né? A espiritualidade dos animais. Lá tem um grupo das crianças excepcionais. Lá tem também uma série de atividades, vídeos, palestras que você pode ter acesso. Um monte de coisas boas reunidas num único lugar para você. Tá bom? Entra lá para você conhecer se você não conhece ainda. institutonamastê.com.br. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até breve, até muito, muito breve.